Oi, pessoal, eu sou a Gabriela, sou psicóloga e a gente está aqui no modo Vozes, o quadro do YouTube e do Spotify da Weiner, onde a gente traz especialistas para conversarem sobre assuntos em alta na psicologia. Então hoje eu estou com a Clarice Opperman e ela vai falar para a gente sobre relações terapêuticas nas adições. A Clarice ela é psicóloga, presidente da ATCRS, diretora da ABADS, terapeuta do esquema e especialista em TCC. Então, Clarice, tudo contigo e nos conta tudo que a gente precisa saber sobre a relação terapêutica nas adições. Então, Gabriela, obrigada pelo convite para estar aqui, né? Uma boa tarde a todos. Então é um prazer para mim conversar sobre transtornos aditivos, que atualmente é uma especialidade que eu gosto de trabalhar, e também transtorno de personalidade, que geralmente vem associada a essa patologia, né? Então, o meu trabalho ele começou ah, ah, no Hospital Psiquiátrico São Pedro, que eu comecei então no atendimento do ambulatório, da internação, né? E eu fazia lá supervisões com a doutora Renata Brasil, nós começamos a trabalhar juntas depois na Modus Cognitivo, e eu acabei então migrando muito para esse setor da dependência química e adições. Então, no último DSM, né, nós temos aí os transtornos aditivos, e eles recebem um tratamento muito similar a outros transtornos do exagero, né? Então, comportamentos exagerados, que a gente vê então no comer compulsivo, no jogo patológico, jogos eletrônicos, dependência da internet, né? Todas essas adições, que são comportamentos que geram prazer e que eles se instalam em função deste reforçamento. Então, se eu tenho uma distorção de pensamento que me traz tristeza, aciona uma crença central. E quando essa crença central se ativa e a pessoa não consegue lidar com isso, né? Então entram as crenças aditivas, que é para resolver o problema. Então, quando a pessoa chega no consultório, é um grande desafio, porque se a pessoa usa droga, se ela come, se ela gosta de ficar na internet, no Instagram, perde muito tempo nessas coisas, é porque ela tem muito prazer. É prazeroso. O uso de drogas e adições não é martelada no dedo, né? Então a pessoa gosta, é bom comer, né? É ruim parar de comer, geralmente porque nós ficamos intoxicados. Então a própria comida, ela nos intoxica, né? E depois a gente tem síndrome de abstinência e segue comendo e não consegue sair daquele círculo vicioso. Então, mesmo na comida, nós precisamos um tempo de abstinência, né? Para poder sentir a liberdade e a leveza para começar uma dieta, uma reeducação alimentar. Porque nós temos a síndrome de abstinência, que é a irritabilidade, raiva, ansiedade, até mesmo na comida, né? Então, o que nos gera prazer é difícil tirar. Então, se tu recebe o paciente intoxicado, seja por qual for a adição, ele vai chegar ou irritado no consultório, ou pedindo ajuda, desesperado. Ou então o familiar que traz ele, né? Então, assim, não, eu tô com problema, né? Tô triste, tô muito gorda, não consigo reduzir. Aí ela vem, ao mesmo tempo a minha vida tá muito difícil, eu perdi o meu emprego, eu tô me separando. Então, aquilo vem associado geralmente a uma dificuldade, né? Então, para que a pessoa deixe de exagerar, nós temos que também ajudá-la a resolver o problema que está associado. Então, eu acho desafiador, mas muito encantador esse trabalho, porque existem os pacientes dos livros, da técnica, né? Aí entrevista motivacional, é prevenção de recaída, e parece que a gente vai começar a aplicar esses protocolos todos e que vai dar certo, vai fechar. Vou pegar um livro aqui sobre dependências, vou começar a olhar, vou começar a aplicar, mas os pacientes da vida real, eles não vêm assim tão redondinhos como a gente observa nos livros, né? Então, por mais que a gente se aperfeiçoe nisso, estude sobre isso, tem muito de nós, terapeutas, poder lidar com as nossas fraquezas também, com as nossas dificuldades, né? Com as nossas ativações esquemáticas. Então,
De minha parte, por exemplo, né, eu fui uma menina vítima de violência na infância. Minha mãe era uma mulher muito violenta, né? E ela não era carinhosa, ela muito dura, muito exigente, né? Então eu desenvolvi uma crença de fracasso. Então assim, eu tenho que, né? Então essa foi uma dificuldade que eu enfrentei no início desse tipo de trabalho, porque eu exigia demais de mim. Eu tinha que salvar a pessoa, né? Então eu cheguei a usar esse termo ao vivo, eu tenho que salvar o meu paciente, quando não é este o objetivo. É claro que atrás de toda a nossa emoção é este o objetivo, e não dá para negar, que a gente quer salvar a pessoa, né? Mas essa não é a orientação que nos leva a resolver a questão, que seria salvar o paciente da droga, né? Das adições, que é uma coisa tão triste, né? Então, por caprichar demais e por seguir muitos protocolos, eu tenho que, como terapeuta, porque eu tenho que dar conta e eu não posso me perder nisso e naquilo. Muitas vezes eu fiz supervisão com grandes profissionais e às vezes quando me apertavam um pouquinho assim, que eu me sentia confrontada, acessava o fracasso e me dava um branco. Eu não sabia nem quem eu era mais, Gabriela. Quem é Clarice? O que eu tô fazendo aqui? Clarice, tu não fez uma péssima dialogada. O que é dialogada? Sabe? Porque me acessava o fracasso, que eu tinha que saber tudo. E eu tinha que dar conta de tudo, que acabava inviabilizando o meu trabalho, né? Então, quando eu pude também validar isso em mim, Gabriela, que eu poderia sim falhar, né? Que o paciente poderia saber que naquele momento eu estava mobilizada pelo que ele dizia, né? Que eu não estava no meu eixo, é que eu comecei a trabalhar bem, começou a melhorar, porque comecei a dizer para o paciente, em vez de ter que dar conta de tudo, né? Eu dizia para o paciente, olha, tu está me deixando constrangida com o que tu está dizendo. Eu tô com medo de ti, tô com medo, né? E aí, então, ele se dava conta que aquele comportamento que existia lá fora é o que estava boicotando ele. Porque eu dizia, se eu continuar sentindo muito medo, assim, como é que eu vou te ajudar? E ele, então, empatizava, né? E quase que ele queria me ajudar a ajudar ele, né? Então, disse, tu tem que me ajudar a te ajudar. Porque assim, ó, isso que está acontecendo aqui acontece lá fora também, né? De tu ficar bravo, de tu desqualificar. Eu estou me sentindo incapaz de fazer qualquer coisa, né? Então, assim, ó, para a gente trabalhar, tu tem que poder desconstruir todo esse aprendizado para a gente construir algo novo juntos, né? Então, a psicoeducação, poder explicar por que se instala uma dependência, que nós já temos os pensamentos distorcidos e as nossas crenças aditivas na infância e que a droga ou a substância química ou mesmo a adição, ela altera o teu funcionamento cerebral e tu fica com um bloqueio no lobo frontal e não pensa direito, então existe ainda uma segunda distorção, né? Várias ativações esquemáticas. Então, esses são desafios que eu acho que levam, às vezes, os terapeutas, às vezes eu escuto dos colegas assim, mas como é que tu gosta de trabalhar nisso, Clarice? Porque assim, é tão complexo e às vezes ativa tanto fracasso, porque a pessoa recai, não consegue, às vezes morre, às vezes vai internado um ano, no dia seguinte recai, né? E aí, então, eu diria, né, que se existe um tratamento e uma pessoa que esteja disposta a ajudar essa população tão sofrida, que nós temos visto adolescentes bebendo já e se drogando com 12 anos, 13 nas festinhas, né? Então, se nós nos dedicarmos a psicoeducar, a escutar esses jovens, essas pessoas, eles terão uma chance, senão eles não têm chance nenhuma, né? Então, uma pessoa, duas, três, quatro que a gente salve em 50 já tá bom. Se outros terapeutas também entrarem, a gente vai fazendo uma frente e vai ajudando pelo menos essas pessoas a não ficarem recaídas o tempo todo. Então, vai ter um pouco de qualidade de vida nesses inteirinhos, né? Um grande desafio que eu vejo também é que quando tu faz um diagnóstico, dificilmente a pessoa vem só com o diagnóstico de adições.
ela vem com vários diagnósticos e é muito comum vir a depressão e a ansiedade, né? E uma pessoa deprimida, ela não confia em si mesma, ela tem essa tríade cognitiva que o mundo é um lugar difícil, que vai ser muito difícil, que a gente não vai dar conta, que ele não vai dar conta, não vou dar conta, é muito difícil, eu não quero. Então, como esbater esta depressão, motivando a pessoa a acreditar que é possível e depois entrando com processos psicoeducativos de prevenção de recaída e de como é que eu vou fazer para permanecer abstinente. Então, trabalhar as crenças aditivas, né? Então, a pessoa chega, me conta o que tu sente quando tu vai usar, um pouco antes. Eu fiquei chateado, queria chegar numa guria na festa, não tive coragem, aí eu bebi um pouquinho para perder o medo. Então, se tu puder trabalhar a fobia social dele, ele não vai precisar lançar a mão desse tipo de estratégia, que é beber, né? E aí a pessoa, então, para comer, também entram essas crenças, já que eu tô aqui, eu vou comer um docinho, né? Já que eu tô de férias na praia, eu vou tomar uma cervejinha. E aí a pessoa entra e depois fica difícil sair, porque a maioria das pessoas não compreende que a abstinência é que faz ela voltar, porque se tu tá sob o efeito, por exemplo, de uma substância que te dá euforia, como a cocaína, né? Quando a pessoa para de usar a cocaína, é comum que ela sinta o efeito contrário. Então ela vai com a cocaína ela vai se empoderar e quando ela para de usar, ela vai se sentir muito péssima, a pior das pessoas, um fracasso total. Aí então ela vai lá e usa de novo. Mas essas crenças se ativam no período de abstinência. Então, a grande sacada é a gente motivar o paciente primeiro a não usar por um determinado tempo. Porque aí o cérebro volta a um estado normal e ela consegue raciocinar. E a gente começa a ajudar ela com a motivação, né? A autoeficácia. Vamos lá, vamos tentar, vamos junto, vamos fazer uma experiência, fica 10 dias sem maconha. Vamos ver como tu te sente, né? Então, a gente faz começando com pequenos desafios, pequenas metas, porque se tu dá uma meta muito grande, tu acessa fracasso de novo, né? E eu sei como é ruim acessar o fracasso. Eu acho assim que eu me tornei uma boa terapeuta em dependência química, porque eu sei o que é enfrentar o fracasso. A dificuldade de se sentir um fracasso, a dor de não conseguir fazer 100% por causa dos meus padrões inflexíveis, que tem que ser 10, porque se não for 10 eu me frustro. Então, se por um lado me ajuda, porque eu estou sempre estudando, por outro me ajuda, porque eu consigo empatizar e me colocar no lugar da pessoa que falhou, que não conseguiu, da pressão da família, né? Do preconceito. Tu não, uma coisa assim de tu não, é a coisa mais triste que existe, né? Tu deu um passo em falso, tu não. Não é altamente reforçador de uma dor, né? Então, quando a pessoa chega, eu acho que é importante assim uma validação do que ela está sentindo, uma escuta ativa, mais escutar do que falar, compreender primeiro como é que fica aquela pessoa quando está em adição, porque não é ela, né? É interessante que lá na internação no São Pedro eu ficava curiosa para ver quem era a pessoa, porque ela entrava num estado às vezes se batendo e quebrando os vidros e querendo assassinar as enfermeiras, e todo mundo tinha medo de atender. Ele precisava ficar um tempo desintoxicando realmente para não atacar, né? E não se ferir. E depois, então, a gente começa o tratamento e vê que quando ele sai, depois de 28 dias internado, aí aparece a pessoa. É tão bacana ver a pessoa mesmo, né? E aí, tu começa a perceber quais são os transtornos ali associados, porque tem a sobreposição de sintomas, né? A pessoa está com toque, não, está intoxicada. Vamos primeiro esperar desintoxicar, para depois ver quais são as comorbidades e começar por uma determinada ordem. Como é que eu vou solicitar que o paciente faça uma série de tarefas se ele está deprimido? Então, primeiro, atacar a depressão. Quando esses sintomas são muito sérios, né? Então, a pessoa não consegue ir sozinha, porque houve uma desregulação química. Então, o tratamento combinado se torna muito importante. O antidepressivo, o desmame com medicações que acalmem, né? Então, o psiquiatra entra para ajudar, porque não se consegue só com psicoterapia, porque os sintomas da abstinência às vezes são muito violentos, muito fortes, né? Aí entra o psiquiatra e existe esse trabalho em conjunto, então. O
que eu acho importante? Um papo entre psicólogo e psiquiatra sobre como é que está aquela pessoa, o que está acontecendo com ela, né? Então não pode ser um trabalho egoísta, solitário, eu vou resolver. Tem que ter a humildade de compreender que às vezes é preciso medicar e o paciente não quer às vezes medicar, né? Então trabalhar a questão de que ele compreenda a importância da medicação. E isso é nos transtornos aditivos em geral. Então, por exemplo, nos jogos patológicos, né? A pessoa vai ao psiquiatra, usa uma medicação para as compulsões, aí vai nos grupos terapêuticos dos jogadores anônimos, que é o JA. Se tu vai atender dependências, né, químicas, aí tu entra com as medicações de desmame do sentido da droga ali, depois regulariza com a depressão, ansiedade, enfim, a dificuldade que tem ali, e depois ele vai para o AA, que são alcoolistas anônimos, ou então NA, narcóticos anônimos, que são das outras drogas, né? Esse tratamento é um tratamento que exige os pilares, né? Então, é o psicólogo, o psiquiatra, o grupo terapêutico, aí o exercício físico e os familiares, né? Então, é muito comum eu atender, às vezes, só familiares que chegam no consultório desesperados, né? Então, assim, conversar sobre o transtorno, esperar que eles tragam as questões também, que se sentem com raiva, achando que é mau caratismo, que é preguiça, né? E aí boicotam muitas vezes o tratamento. Então, não tem como tratar uma pessoa que sofre de adições sem olhar contextualmente o que envolve a vida daquela pessoa. Então, os hábitos, o estilo de vida, como é que é o relacionamento com a família, principalmente pai, mãe, filhos, esposa, que é uma coisa que bate ali feio, uma pegada difícil, né? Chamar esses familiares, conversar, sempre com autorização do nosso paciente, né? Conversar sobre o transtorno, explicar o que acontece. Então, isso vai tirando da pessoa o defeito, o fracasso, né? E fazendo com que ela compreenda que os familiares se engajam porque gostam dele, se importam com ele. E isso acontece muito, é muito comum. E muitas vezes tem que internar, né? Então, interna pelo menos 3 meses, o ideal seria um pouco mais, 9 meses. A gente diz que a pessoa nasce de novo, né? Porque o cérebro se autorregula, né? Então, a possibilidade de recuperação é melhor. A gente sabe que é uma doença crônica, é para sempre, como diabetes, mas ela tem tratamento e a pessoa pode sim ficar muito bem se a gente atender todo esse contexto que a gente conversou agora. Perfeito. É. Clarice, e quais os limites da relação terapêutica nesse tipo de situação? Buenas, é o que eu te falei, né? Quando o paciente chega, ele chega ou intoxicado, porque leva um tempo, né? Tu usa uma droga hoje, daqui a 15 dias tu ainda tá com ela no organismo, muitas vezes. Então, compreender o tempo de cada substância, de desintoxicar, é importante para o terapeuta, porque não adianta tu querer tratar ele nos primeiros 5 dias, né? Então, desintoxica, conversa com a família, vê se precisa internação. Os limites, eu diria. Os familiares cobram muito de nós, né? Eles querem, se o paciente recai, a primeira coisa vem no consultório cobrar, né? Olha, recaiu, não deu certo, né? Então, assim, poder dizer, né, para os familiares que é um processo, já desde o início, né? Olha, é difícil, na primeira intervenção, né, com o familiar, é difícil, é um processo, às vezes a pessoa passa por várias internações até ela perceber que realmente é difícil e que ela precisa. Então, os limites é poder explicar para o terapeuta que nós não vamos, para os familiares, que nós não vamos salvar o paciente, né? Que nós desejamos que ele fique bem, mas que esse é um processo que envolve muito a colaboração dele também. Ele tem que querer, a vontade é de dentro para fora, né? E não é colocada assim, 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 pelo terapeuta como se fosse uma mágica, né? Então, o grande desafio e o limite que a gente tem é lidar com a contratransferência, porque a gente está conversando ali é com a droga, não é com o paciente, né? É quase assim virtual. Então,
se entra um paciente que usa cocaína, eu já sei que tem alguém no ouvido dele, né, virtual, querendo me convencer que ele deve continuar usando. Então, entra a droga como um capanga atrás do paciente, né? Então, o nosso desafio é conversar com ela, né? Com a substância. Eu sei que isso pode parecer estranho, mas assim, entender o sentido, a missão daquela substância para aquele indivíduo nos faz compreender o que ele precisa. Então, é muito interessante que, por exemplo, se eu recebo um paciente usuário de cocaína, eu sei que ele tem uma fraqueza, uma dificuldade, que ele usa aquilo para se empoderar. Se eu recebo um paciente usuário de maconha, eu já sei que ele precisa relaxar e estar com pessoas, que geralmente é uma substância que usa com amigos, com colegas, né? Então, assim, o álcool, preciso me acalmar, me soltar, né? A comida, eu não consigo lidar, o prazer é tão fácil, eu vou no supermercado, como é que eu vou fazer? Isso é injusto, né? Porque a substância a gente tem que mandar buscar, apesar de que hoje é só pedir pelo WhatsApp, né? Mas a comida, tu vai no supermercado buscar uma fruta, uma coisa, já nos corredores já tem panetone, agora no Natal não é assim, é biscoitinho, é chocolate, como é que eu faço com isso? Não, me mostra, me fotografa teu carrinho antes de passar no caixa. Aí esses dias o paciente disse assim para mim, putz, o meu carrinho só tinha cenoura e nabo, mas o carrinho da frente estava cheio de coisa boa. Que sacanagem, né, Cláudia? Então, eu diria que a adição por comida é uma das mais difíceis. O açúcar, ele é paralelo à cocaína para tirar, de tão difícil que é, né? É visto assim dessa forma. A heroína como uma das drogas mais difíceis de tirar. A cocaína é como o açúcar, a gente quer o açúcar já desde criança, né? Adora açúcar, então é uma coisa registrada há muitos anos na nossa mente, então é muito difícil ficar sem, né? Enfim, é isso. Os limites, como tu me perguntastes, né, é compreender que chega um momento que depende do paciente. Enquanto ele não quiser, não adianta. Então, às vezes eu digo para o paciente que chega muito assim, irritado, brabo, eu não quero, eu não vou ceder porque a minha mulher está insistindo, mas eu não vejo assim, eu não acho que eu beba muito. Então, eu trabalho um pouquinho com a entrevista motivacional, do tipo, o que tu acha sobre o que a tua mulher acha? Seria uma pergunta aberta. E conforme eu vejo ele desenvolvendo, primeira, segunda, terceira sessão, eu procuro motivar. Mas se eu percebo que ele realmente não quer, muitas vezes eu comunico à família que ele precisa de uma internação, porque as perguntas da entrevista motivacional, elas são muito fortes, assim, faz a pessoa pensar. Quando eu percebo que ela não consegue pensar, eu já sei que tem um limite para mim, que não adianta eu insistir ali, que ele precisa desintoxicar, ir para uma internação, se tratar com o psiquiatra, senão eu não vou conseguir. Esse é o meu limite, é os nossos limites enquanto terapeutas da dependência, as dependências, né? E o limite nós também podemos dar para o nosso paciente de em algum momento dizer, olha, se a partir de tudo que nós conversamos, né, tu acha que isso não é um problema para ti, então eu não consigo te tratar, eu não consigo te ajudar, porque depende de tu desejar isso para ti, né? Então, quando nós dizemos isso para o paciente, gera uma reatância. Não, não é bem assim, né? Então, esse seria quando a gente está um pouco no limite, assim, que às vezes dá um pouco até de irritação, porque a pessoa não pensa e fica teimando contigo. Teima, 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 sempre tem um motivo, sempre tem um argumento, né? Então, dá um espaço para aquela pessoa e dizer, ok, quando tu precisares, tu volta, porque eu só consigo te ajudar se tu quiseres, né? Então, compreender esse limite é também enfrentar o fracasso, né? Enfrentar o fracasso. Então, assim, ó, por que é que eu não posso fracassar às vezes? Então, é uma coisa que eu trabalho bastante em terapia, em supervisões, né? Que eu posso sim fracassar às vezes. Então, teve uma vez que eu disse para o paciente, um paciente recaído, que estava assim muito difícil tirar, era álcool. E aí, durante a sessão, eu fiquei tão triste, porque eu achava que aquele paciente ia conseguir, estava botando o pezinho na areia e ele chegou um dia recaído e mal, e eu fiquei numa tristeza com aquilo. E aí ele olhou para mim
E eu disse, e eu enchi os olhos d'água, porque não tem às vezes como tu não ter um certo envolvimento emocional. E a autorrevelação é algo que também ajuda nesse tipo de transtorno, né? E ele olhou para mim surpreso e disse, Clarice, tu tá chorando? E eu disse, estou. E ele ficou muito impactado porque realmente era verdadeiro aquilo ali, sabe? Eu estava realmente muito triste. E eu disse, sim, eu estou muito triste, porque eu gosto muito de ti. Eu gosto de te atender. Tu é um cara, gente fina. Tu tá tentando faz tempo. E eu me sinto muito triste que eu não estou conseguindo, sabe? E aí ele ficou tão mobilizado com aquilo, assim, que ele se sentiu amado, porque eu disse para ele que ele era importante de verdade, né? Então eu acho assim que gostar do outro, se autossacrificar um pouco como terapeuta, faz parte do atendimento nas adições. Então, como nós terapeutas temos a ferida, né, do curador ferido, então assim, uma mãe violenta, o autossacrifício da Clarice, o esquema de padrões inflexíveis, eu tenho que acertar, me ajudam no tratamento dos dependentes, né? Então a gente poder também olhar para essa ferida, a autovalidação, ser gentil consigo mesma, né? Trabalhar isso em terapia é importante para ver esses nossos limites, porque nós somos também um exemplo para os nossos pacientes. Se eles acreditam que nós acreditamos neles, existe uma chance muito grande de poder dar conta daquela adição. Tem cura? Não, mas eu tenho pacientes que há anos não recaem e se sentem felizes em ser fortes, em conseguir lidar, né? E quando eu vejo eles com o pé na água, querendo se afogar, e daí, como é que tá se sentindo? Vem ver, vem me ver. Paciente que fica, às vezes, geralmente uma vez por mês, os dependentes graves, né? O que deu aí que tu não veio me ver, né? Ah, não tive tempo. Não teve tempo para ti? Vem aqui tomar o chá comigo aqui. Eu fico como uma mãe meio dura, assim. Pode vir aqui que eu estou te esperando aqui. Eu brinco. Então, eu acho que essa coisa de brincar com o paciente, essa coisa da afetividade, da validação emocional, de ser meio mãezona, também me ajuda muito com os meus pacientes no transtorno de personalidade, que está sempre muito junto ali também, né? Poder observar, depois que o paciente desintoxicou, como é que ele chega, como é que ele fala contigo, é o cheirinho da personalidade, ajuda muito. O paciente precisa ser validado, elogiado e daqui a pouco confrontado. Então, esse jogo também exige muito da gente, porque validar é importante, mas confrontar também, eu aprendi com um grande professor, né? Clarice, tu é muito validante, mas tu tem dificuldade de confrontar. Então, a confrontação empática nas adições é muito difícil também, eu acho, sabe? Confrontar a pessoa já está frágil, né? Então, essa parte também exige que a gente possa, primeiro, trabalhar em nós isso, né? Por que é que eu não posso confrontar? O que tem atrás? Por quê? Quem é que está ali que é difícil para mim? Dar o limite, né? Então, fazer a nossa conceitualização, fazer a supervisão dos nossos funcionamentos, compreender como a gente funciona, ajuda bastante também, tá? E a família? Qual que é o papel da família nesse momento? Bom, o papel da família é poder dar um amparo para o dependente. Primeiro, compreender que é uma doença e que aquela pessoa não é mau caráter. Bom, ela pode até ser mau caráter, ter um caráter ruim, já um temperamento herdado e pode agravar com isso, psicopatia e dependência. Mas é muito comum, por exemplo, a pessoa ser deprimida, frágil, aí entra nas adições e começa no transtorno de conduta, então a família despreza, tem muita gente que bota para a rua, aí assim, ó, fica muito difícil a recuperação, porque ativa as crenças centrais e mais a dor do abandono, né? Nós vemos às vezes, tu vê na internação, uma vez eu estava conversando com um paciente, eu brinquei com ele, saiu falando inglês, né? E aí eu comecei a conversar com ele, disse que era administrador, na rua, nas calçadas, é bem complicado. Então a família bota para a rua, às vezes porque não aguenta, né? Outra situação que eu tive, por exemplo, uma paciente que ela engordou demais, assim, o pescoço chegava assim a entrar no corpo, né?
E aí ela não conseguia motivar uma bariátrica que ali estava indicado por causa até do risco de morte, né. Aí eu me lembro que ela chegou no consultório um dia e disse: "Olha, eu resolvi me tratar, né, porque eu quebrei a minha cama", né. Ela deitou e pá, quebrou a cama. Então, às vezes um impacto emocional e com o apoio da família, então psicoeducar a família, encaminhar, às vezes quando vê uma mãe muito mobilizada, ou então alguém que cobra, né, que pune, então, poder encaminhar a família, né, poder receber a família, às vezes indicar para um grupo terapêutico familiar, olha, uma terapia de família, então nós não conseguimos, às vezes, sozinhos resolver esse problema. E ter esse entendimento ajuda o paciente, porque ele tem um funcionamento tão disfuncional, né? Ele funciona de uma forma tão inadequada, com falta de assertividade, que ele acaba se perdendo naquele círculo. Então, a briga com o pai e com a mãe leva à recaída. Tolherem a minha liberdade e não deixarem eu fazer nada, leva ao uso das drogas, né? Não adianta dizer que eu não posso comer, eu quero comer. Então o familiar desqualifica, esconde a comida, começa aquele jogo assim, né? Então o familiar também precisa de ajuda. Aí a gente chama codependência, né? Como se usasse também junto naquele processo todo. Então poder acolher essa família, entender o sentido que ela tem em todo esse processo, que é importante, que é o acolhimento, busca de um novo estilo de vida, talvez o anterior lá antes das drogas, as companhias. Então, olha como é difícil para uma pessoa sair e reconstruir toda a sua vida. Às vezes os amigos são todos da ativa e não tem família. E aí, como é que a gente faz? Vamos lá para os grupos terapêuticos, que lá eles estão entre iguais, eles trazem a dor, eles compreendem a dor do outro, desenvolve a questão da solidariedade, então eu ajudo, eu dou uma opinião, sabe? Aí para se sentir aceito. Então, o ser humano ele é gregário. É ruim para o ser humano viver só, né? Então o desejo é este, ser acolhido, acolher, trocar, amar, ser amado, ser aceito. Então imagina uma família que está sofrendo e a raiva que as pessoas podem estar sentindo, ou o sentimento de fracasso, de dor, de cansaço, né? Às vezes um filho se queixando da mãe que reforça o comportamento aditivo, dá dinheiro para o cara ir lá usar droga, né? Então assim tem muitas questões que envolvem a família e eu diria que sem a família é difícil. Os grupos terapêuticos, a família, né, a medicação, a terapia para rever os pensamentos automáticos e os aditivos, né, as vantagens e as desvantagens em balanças para ele ver o que ele pede, os valores, né? Então, assim, qual é o teu principal valor? Liberdade. Será que tu é uma pessoa livre usando drogas? Será que a droga não tira a tua liberdade? Né? Então, trabalhar com os valores é importante, mas eu diria que a família é muito importante em qualquer tratamento, né? Em qualquer coisa, né? Bipolaridade, por exemplo, a família precisa compreender aquilo, acolher em vez de julgar, então é por aí. E para quem está nos escutando, principalmente familiares que estão procurando grupos terapêuticos ou até mesmo têm interesse em saber como funciona as internações, qual que é o passo a passo que a gente tem hoje? Bom, eu diria assim, ó, que quando uma pessoa está sofrendo pelo processo de adição, independente da idade, a primeira coisa é procurar ajuda. Procure ajuda, né? Porque muitas vezes nós deixamos o tempo passar, que é um tempo de ação que muitas vezes é importante para não desenvolver aquilo, não agravar aquele processo. Então eu diria, procurem ajuda, né? Um psicólogo, um psiquiatra, que daí esses profissionais vão encaminhando para todo esse contexto que a gente pôde conversar aqui hoje, né, Gabriela? E assim, ó, existem grupos para familiares. Então, o Amor Exigente é um grupo que tem em todo o Brasil, em todas as cidades brasileiras. Então, olha lá no Google, grupos de amor exigente, né? Então, são familiares que participam nesses grupos e lá tem as palestras de psiquiatras, de psicólogos, conversando com os familiares sobre o que a gente conversou aqui, inclusive orientando de como poder agir com esse paciente, né? Com essa pessoa, com esse ente familiar que está adoentado.
Num segundo lugar, né, eu diria que poder compreender e dar os limites para o dependente também, né? Então, assim, ok, tu tá doente, mas nós estamos adoecendo. Então, às vezes precisa uma internação compulsória. Poder levar, por exemplo, num plantão psiquiátrico, também tem um atendimento excelente, né? Chega lá, o psiquiatra de plantão faz uma avaliação, já medica, ou então já encaminha para internação, porque às vezes a pessoa começa a quebrar tudo dentro de casa, agredir os familiares, onde é que nós vamos ir, o que nós vamos fazer, né? Então, leva num plantão psiquiátrico, leva no hospital pronto-socorro, não deixem agravar, é o que eu diria. Existe ajuda pelo SUS, pelos convênios, né? Os profissionais que trabalham nisso ajudam a encaminhar, profissionais que trabalham em IP, Bradesco, né? Ou mesmo um sistema particular com preços mais acessíveis. Então, quem trabalha na rede pode encaminhar, mas o mais importante é não querer segurar isso no osso, sabe, sozinho, e compreender que internar é ajudar, é salvar, né? Não vou internar porque vai ficar desmoralizado, né? Desmoralizado é o que vem depois de um agravamento da doença. É uma pessoa que não sai de casa, que se isola, que não trabalha mais, que começa com comportamentos, relacionamentos lascivos, perigosos, se relacionando com traficantes, com pessoas que usam, indo nas bocas de fumo, onde tem violência, e lá buscar droga, se expondo, né? Comportamentos promíscuos. Então, assim, ó, isso sim é abandono. Então, é muito importante aos familiares compreender quando tem alterações. Então, a pessoa chega com os olhos vermelhos, muito vermelhos em casa, começa a se isolar, né? Começa a voltar com cheiro, às vezes, da droga, não recebe mais os amigos, começa a ir mal na escola, não quer ir trabalhar. Então, fiquem atentos a esses primeiros sinais, né? E se informem a respeito. Nem que seja no Google, gente, tá? Porque o que eu faço? O que é dependência? Quem é que pode ajudar, né? E isso, então, aí vai para o amor exigente, aí já tomou a mão. Não vamos afundar junto com o nosso familiar. Então, assim, ó, como no avião, né? Para colocar a máscara, primeiro a gente coloca e depois põe na criança. Porque nessa de querer ajudar muito, a gente acaba ficando sem ar também, né? Então, se protejam, procurem ajuda para si, para se sentirem melhores, para poder ajudar o dependente, porque ele está com hipoativação no lobo frontal, ele está impulsivo, a cabeça não funciona mais como deveria, né? Então ele precisa regularizar essa questão toda para poder sair, e às vezes não consegue sair sozinho. E uma forma de ajudar é poder ser firme sim e dar os limites, né? Nós vamos. Eu diria isso, tá? Perfeito, Clarice, ótimo, muito bom te ouvir. E espero também que as tuas palavras possam chegar nas pessoas que precisam, né? E que nesse momento de desespero ou falta de informação possam então saber os próximos caminhos para seguir. E por fim, eu queria te perguntar, tu tem alguma rede social onde tu compartilha conhecimentos ou algum e-mail, algum lugar que a gente possa entrar em contato contigo? Sim, pode entrar pelo Instagram, né? Que é clariceoperman.psi. O meu e-mail também é clarice.operman@gmail.com, né? E também no site da Modos Cognitivo, que é a nossa clínica, que atende nesse setor, aqui em Porto Alegre, né? Enfim, ali tem nossos telefones, os contatos. E no meu Instagram, sim, tem publicações ali, inclusive do meu manual, que eu publiquei há uns meses atrás, que ele é bem fininho, em linguagem bem simples, que se chama O que você gostaria de saber sobre dependência química e tem medo de perguntar, né? Então, ali dá um resumo sobre isso que nós conversamos e orienta, né? Ele é fininho, é simples e eu entrego para os meus pacientes e para os familiares quando eles chegam para o tratamento. Ótimo. Tá? Muito obrigada. Então, um abraço e a gente fica por aqui. Até mais. Gente, muito obrigada e a ti também, Gabriela, tá? Valeu.